Uma primeira distinção que a gente vai fazer aqui é a diferença entre radiação solar e insolação. Tá? A gente às vezes utiliza essas duas palavras indistintamente, mas elas não devem ser usadas indistintamente porque não são a mesma coisa. Tá? A gente define como radiação solar a quantidade de energia que a Terra recebe proveniente do Sol, né, que são ondas eletromagnéticas. Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam que ondas eletromagnéticas é uma forma de energia, né, luz, que não necessita de um meio material para se propagar, que é o caso do vácuo que a gente tem no espaço. Tá? E a insolação é essa quantidade de energia, de radiação solar, que a Terra vai receber por cada unidade de tempo. Então, você pode medir a insolação por minuto, você pode medir por hora, você pode medir por ano, você pode medir por estação do ano, por mês, tá? Ela vai variar bastante com relação a... Esses totais, eles variam bastante, porque, tipo, tem hora que é dia e tem hora que é noite, tem hora que é verão e tem hora que é inverno, tá? Então, a insolação, a quantidade de energia que a gente vai receber em cada momento, tá? Não é a mesma radiação que o Sol emite. A gente admite que o Sol tem uma emissividade constante. A gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que o Sol, ele emite variavelmente, né? A gente tem os ciclos de manchas solares, a gente tem a própria evolução do Sol como uma estrela, então ele não tem a mesma emissividade que tinha no início da Terra, por assim dizer, tá? Mas o que interessa pra gente mesmo, em termos de climatologia, é a questão da insolação, né? Para explicar porque que a gente tem essa variação no resultado energético que isso vai ter sobre a atmosfera. Esse gráfico aqui, ele está mostrando a distribuição da insolação terrestre por latitude. Tá? Então, você teria aqui o Equador, você indo para norte até 90 norte, até o Polo Norte, você indo para sul até 90 sul. Tá? Então, a gente tem aqui que, por conta da curvatura da Terra, a gente tem que a distribuição da insolação não é homogênea pelo planeta. Tá? A gente vai ver isso na semana que vem? Semana que vem. Na semana que vem a gente vai ver que por conta dos raios solares eles incidirem sobre uma superfície que é curva, se bem que eu acho que a gente já viu isso em astronomia, por conta dos raios solares incidirem sobre uma superfície que é curva, eles não têm a mesma intensidade, embora o Sol seja o mesmo, é a curvatura da Terra que faz você ter uma diferença de intensidade com que essa insolação vai incidir sobre a superfície da Terra. Tá? De tal forma que as regiões mais próximas do Equador, de maneira geral, elas vão receber uma quantidade líquida de luz maior do que as regiões polares, tá? Que é uma coisa que você vai observar facilmente nesse gráfico, né? Grosso modo, as regiões mais próximas do Equador vão ter uma quantidade de insolação maior. Porém, não é bem assim que a banda toca. Tá? Se vocês repararam aí no gráfico, vocês vão observar que aqui a região do Equador, propriamente dita, ela tem uma rebaixadinha. Ó. Não é no Equador a região de maior insolação do planeta. Tá? Na média, seria realmente a zona que mais recebe energia no planeta, na média anual. Porém, justamente por isso, por ser uma região que recebe muita energia ao longo do ano, é também uma região com muita nebulosidade. E ajuda bastante o fato de que é também uma região no planeta que não tem tanto continente assim. Né? Se você for pegar o mapa mundi, essa faixa aí deixa eu mostrar aqui. Cadê? Aqui, ó. Se você for pegar a faixa equatorial do planeta, olha isso. Você tem todo aqui o Pacífico, né? Indonésia, tipo, é ilha, né? Até no continente africano, que é a maior parte
a maior porção de terra que estaria no Equador dentre os continentes seria do continente africano. Mesmo nele, né, a faixa que efetivamente corresponde à terra não é tão expressiva assim. E na América do Sul também não. Tá? O Equador não corta na parte mais bojuda da América do Sul, nem na África. Tá? Então, em termos de quantidade de continentes, se você for observar, aqui o Equador ele não tem tanto, ele tem mais oceano. Então, sendo uma região que vai receber muita energia do Sol, e uma região que tem bastante oceano, o que você vai ter? Você vai ter muita evaporação. Tá? E essa evaporação de água vai fazer o quê? Vai virar nuvem. Tá? E aí essa quantidade colossal de nuvens, ela vai barrar uma parte da incidência de radiação solar. Tá? Então isso vai explicar por que a gente tem que o Equador é, em média, a região que mais receberia energia do planeta, mas a cobertura de nuvens não permitiria que isso aconteça. Tá? Não vai ser o Equador a região que mais vai receber energia no planeta. Tá? O que você vai observar aqui pelo gráfico? Tá? Que as regiões que você tem a maior insolação no planeta são em torno de 25, 30 graus, mais ou menos. Nessas regiões, tanto para norte quanto para sul, elas têm uma insolação maior do que a região equatorial. E se você observar direitinho, o hemisfério norte, a essa latitude correspondente, 25, 30 graus, no hemisfério norte, ela vai ter uma insolação maior do que o hemisfério sul. De novo, o que vai explicar isso é a distribuição de continentes e oceanos na Terra. Tá? Por quê? Por que seria a latitude 25, norte, 25, 30, norte e sul, a região que tem maior insolação? Isso a gente vai demorar um pouco para ver, vai ser umas 2, 3 aulas depois da primeira prova ainda, tá? Mas é por causa da circulação geral, você vai ter que essas regiões subtropicais, né, próximas aos trópicos, elas são grandes regiões desérticas pelo globo. Isso você observa facilmente você pegando o globo. Se você for percorrer aqui Estados Unidos, a África, todo esse complexo aqui da Arábia, do Afeganistão, interiorzão da China, pode reparar, toda essa região aí, toda essa faixa de latitude é tudo deserto. Tá? Mesma coisa no hemisfério sul. No hemisfério sul é um pouco menos nítido. Esses desertos eles são um pouco menos expressivos, tá? E é muito mais devido à corrente marítima. Tá? Você teria aqui interior esse norte do Chile aqui, mais ou menos, interior da Argentina, daria pra gente considerar também o Kalahari, e o grande exemplo seria, no hemisfério sul, o continente australiano, que é 90% do território da Austrália é deserto. Tá? Então, em menor grau, você observa isso no hemisfério sul também. Então, essas duas faixas do planeta, elas têm predominância de desertos. Tá? Então, isso explicaria por que elas têm essa insolação mais alta, porque não tem nebulosidade, percebe? E você tem que o hemisfério norte vai ganhar do hemisfério sul nesse quesito, porque mesmo considerando a circulação geral, o hemisfério norte ele tem mais continente nessa faixa de latitude. Tá? Então aí ele vai ter né, maior extensão desértica propriamente dita, né? Porque você pode ter deserto também no oceano, beleza? Mas no oceano ainda tem alguma chance de evaporação. No Saara você não tem essa chance. Tá? Então, por conta de você ter o hemisfério norte com uma faixa de continentes maior, principalmente nessa região, nessa latitude, você vai ter que a insolação deles é maior ainda do que no hemisfério sul. Tá? Beleza. Então, região equatorial, com menor insolação devido à nebulosidade. Região dos trópicos, com maior insolação devido à falta de nebulosidade. Sendo que o hemisfério norte, por ele ter mais continentes, você vai ter essa insolação ainda mais alta. Observem como desce muito rápido a insolação na hora que você vai indo em direção aos polos, atingindo um mínimo, que é praticamente a mesma coisa, né? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, nessas latitudes que nós chamamos de subpolares. Então é por volta de 65, 70 graus de latitude, você vai ter as menores insolações do globo. É logo que você passa
o círculo polar. Tá? Esse valor, ele se mantém bastante baixo quando você está indo para o Polo Norte. Né? Então, o Polo Norte vai ter uma insolação bem baixa por 2 motivos. Porque é o polo, porque já é uma região que vai receber menor quantidade de radiação solar por área, mas você nota uma certa assimetria entre os polos. É claro que você vai ter também uma baixa de insolação no Polo Sul, mas salta bastante à vista o quanto que ela é mais alta do que o Polo Norte. Então, a insolação que você vai ter exatamente no polo, ela vai ser comparável aqui a que você teria em latitudes 40, 45 graus. Né? Que seriam latitudes bastante temperadas aí para o hemisfério sul. Tá? Por que isso? Por que você tem essa assimetria de insolação entre os polos? De novo, quem vai explicar isso é a distribuição de continentes e oceanos na Terra. O Polo Norte é oceano. Então, se o Polo Norte... Oi? Quem me chama? Ah, quem é que tá me enchendo o saco? Põe fé. O Polo Norte é oceano. E o Polo Norte, a gente sabe, ele é muito mais quente do que o Polo Sul. A gente vai ver isso também daqui a algumas aulas. Tá? Então, ele até tem alguma evaporaçãozinha, principalmente no verão. Tá? No verão, não é raro você ter o derretimento da calota polar. Tá? Isso acontece bastante. E a calota polar do Polo Norte ela é fininha. Tipo, as regiões mais espessas dela tem 1,5 metro de espessura. Então, é um tiquinho só de gelo lá. Realmente não é expressivo. Então, principalmente no verão, isso aqui é uma média anual. Principalmente no verão, a gente tem derretimento dessa calota polar. E aí você tem uma maior quantidade de evaporação. Isso não acontece no Polo Sul. Não tem verão que consiga derreter o Polo Sul. Ah, professora, mas eu vi uma reportagem falou que desprendeu lá um iceberg do tamanho do Distrito Federal. Bicho, você sabe qual é o tamanho do Distrito Federal? 5.000 quilômetros quadrados. Taca uma bomba atômica, aquela desgraça desaparece. Tá? A Antártida tem 14.800.000 quilômetros, o continente, a Terra. Fora o gelo, em termos de gelo, ali você pode colocar o dobro desse tamanho. E é uma camada extremamente espessa, em algumas regiões chega a 4 quilômetros de espessura, o gelo da Antártida. Tá? Então não tem comparação. Não tem comparação a quantidade de gelo que tem na Antártida com o Ártico. Tá? Então, bicho, desprender um iceberg na Antártida do tamanho do Distrito Federal. Isso pode impressionar quem não sabe qual é o tamanho do Distrito Federal e qual é o tamanho da Antártida. Tá? Mas você que é geógrafo, você que é uma pessoa instruída, você vai saber fazer esse tipo de comparação e você sabe que esse valor é irrelevante. Tá? Então, você tendo que o Polo Sul, ele sendo um continente tão gelado, ali definitivamente você não tem a mesma nebulosidade que a gente tem no Polo Norte. Tá? Então, a quantidade de insolação ali vai ser menor do que no Polo Norte, porque na média anual a nebulosidade ali é bem menor. É claro que não chega a tanto quanto é no Equador, longe disso, né? Mas é bem menor do que no Polo Norte. Tá? Então, o que a gente pode concluir a partir daqui? Né? Que quem vai governar a distribuição de insolação pelo planeta, primeiro, o fator predominante é a latitude. Né? Em função da curvatura da Terra, a gente tem essa variação da incidência da radiação solar. E, em segundo lugar, a distribuição de continentes e oceanos. Onde eu tenho mais oceano, de maneira geral, eu vou ter uma menor insolação. Onde eu tenho mais continente, eu vou ter uma maior insolação. Tá? Isso a gente observa muito facilmente aqui nessa assimetria que a gente tem entre os polos e nessa assimetria aqui nas regiões tropicais do hemisfério norte e do hemisfério sul. A região de maior insolação do planeta vai ser essas latitudes subtropicais do hemisfério norte, que é onde você tem os desertos mais extensos do nosso planeta.
tá? Deserto quente, no caso, né? A gente fala, não esquece que a Antártida é deserto frio. Não, tô falando de deserto quente. Tá? Aqui tudo isso que eu acabei de falar, né? Nossa, como é que fica truncada as letrinhas nesse modo aqui do Moodle. Então, a insolação reduzida no Equador e nas latitudes subpolares, em função aí da nebulosidade. Uma insolação mais baixa no Ártico do que na Antártida, também em função da nebulosidade. E a insolação vai ser mais elevada nas latitudes subtropicais, principalmente do hemisfério norte, tá? Em função da baixa nebulosidade que a gente tem nessas regiões. Essa aí a gente tem o valor aí pra gente ter uma noção, né, de qual a quantidade de energia que o Sol emite por minuto, né, 5,6 vezes 10 elevado a 27, ou seja, 5,6 seguido de 27 zeros, você fazendo o deslocamento da vírgula aí necessário, tá? Mas o que nos interessa mesmo é o valor que a gente chama de constante solar, é a quantidade de energia que cada pedacinho da Terra vai receber, que dá aproximadamente 2 calorias por centímetro quadrado, que é um quadradinho de 1 centímetro de lado, a cada minuto. Isso no topo da atmosfera, tomando por topo da atmosfera aí essa faixa ali em torno de 400 quilômetros de altitude, tá? É claro que isso é uma média anual. O que a gente observa aqui na tabela, a gente vai logo comentar, é que esse valor ele oscila. Tem mês que ele vai ser maior do que 2 e tem mês que ele vai ser menor do que 2. Então, isso é uma média anual, 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. E isso também varia com a emissividade solar. A gente já tinha visto em astronomia que o Sol não emite. Essa coisa da gente falar constante solar, esse nome é enganoso. Não é verdade que o Sol emite a mesma quantidade de energia sempre, ela não é constante. Então, mas para fins de cálculo, a gente pode tomar esse valor médio aí de 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Então, a gente teria aqui uma média da incidência de energia para o hemisfério sul, medida no dia 15 de cada mês, ou seja, bem no meio do mês. Tá? Então, você tem que para o mês de janeiro é 2,046, fevereiro 2,029, março 2,002, abril 1,967, maio 1,937, junho 1,928, julho 1,916, agosto 1,930, setembro 1,958, outubro 1,991, novembro 2,024 e dezembro 2,044. Tá? Qual é o mês que a gente tem o maior valor? É o mês de janeiro. Ô, professora, mas o solstício de verão acontece em dezembro? Sim. Mas você se recorda que uma coisa é acontecer o solstício, outra coisa é você ter efetivamente o sistema climático respondendo a essa energia que a gente está recebendo, tá? Então, a média aí para janeiro, né, vai ser mais elevada do que para dezembro, tá? Mesma lógica você aplica para o inverno, né? O mês de julho é que vai ter a insolação mais baixa, tá? Por isso que, via de regra, a gente toma esses meses, janeiro e julho, como os meses modelo para uma estação do ano. Então, quando você quer falar como é que é o padrão meteorológico do verão, você escolhe o mês de janeiro. Quando você quer mostrar o padrão meteorológico do inverno, você escolhe algo que acontece ali pelo mês de julho. Tá? Isso para o hemisfério sul, para o hemisfério norte, você inverte esses meses. Tá? Então, você tem essa média aí oscilando em torno desse valor de 2 calorias por centímetro quadrado por minuto. Uma vez que a energia vai ingressar na atmosfera, quais são os processos físicos que vão acontecer com ela? Primeira coisa que vai acontecer é o processo de difusão. Vocês podem encontrar nos livros também com o nome de espalhamento, tá? Difusão ou espalhamento. Tá? Então, essa luz, na hora em que ela se espalha pela atmosfera. A maneira como a luz se espalha na atmosfera vai depender da composição atmosférica de cada planeta. Tá? No caso do nosso planeta, essa difusão ela é muito mais favorecida
para os comprimentos de onda menores, tá? Seria basicamente os comprimentos de onda do azul e do violeta, tá? Como os comprimentos do violeta, uma parte dele ainda é absorvido pelo ozônio na ozonosfera, o que vai sobrar, o que vai ter maior facilidade de espalhamento na nossa atmosfera são os comprimentos de onda do azul, tá? É por isso que a gente vai ter tanto o céu quanto os oceanos. Os oceanos também acontece a mesma coisa. Eles vão ter uma facilidade, o comprimento de luz que tem a maior penetração dentro da atmosfera e também dos oceanos, tá? Uma coisa que vocês vão ver em oceanografia também, né, uma curiosidade, tem muito peixe abissal que é vermelho. Por que peixe abissal pode ser vermelho? Porque no fundo oceânico você não enxerga absolutamente nada de vermelho, né? Tipo, não chega lá o comprimento de onda do vermelho, né? Então dá para os peixes abissais se camuflarem mais facilmente. Mesmo quando tem aqueles peixes lá que tem a lampadinha, sabe? Que enxerga ali mesmo com aquela lampadinha, os peixes vermelhos ainda se dão bem para se camuflar. Porque não chega, né? O vermelho não consegue espalhar bem no oceano e também não consegue espalhar bem na atmosfera. Vai ter situação que sim. Vai ter situação que a gente vai ter o vermelho se espalhando. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas de maneira geral, quem se espalha mais na nossa atmosfera é o azul, tá? Em que situações você pode ter o vermelho se espalhando mais na nossa atmosfera, tá? Em situações de elevada concentração de material particulado na nossa atmosfera, essa é uma primeira condição, ou então em situações em que o raio solar está atravessando uma camada de atmosfera mais espessa. Como assim? Se você for pegar o Sol, né, a incidência da radiação solar ao meio-dia, ele está atravessando uma camada X ali de atmosfera, tá? De 400 quilômetros, vamos imaginar assim, o comprimento da atmosfera. Conforme ele vai se pondo, tá? Conforme o Sol vai se pondo, o raio de luz que vai atravessar essa camada de atmosfera vai ser maior, ela vai ser mais espessa, em virtude aí dessa descendência do Sol em direção ao horizonte, tá? Então, no momento em que esse raio de luz solar ele tem que atravessar uma camada de atmosfera mais espessa, o que vai acontecer? Vai dar tempo de todos os comprimentos de onda do azul, do verde, né, eles se espalharem demais até pelo ambiente, e aí efetivamente só sobra os comprimentos de onda maior, que são os vermelhos, os laranjas, tá? É por isso que a gente tem esse efeito visual do pôr do sol, ele ser uma coloração mais avermelhada, alaranjada, tá? Justamente por conta do raio de luz. Ele está atravessando uma camada de atmosfera proporcionalmente mais espessa do que quando ele estava mais próxima do zênite, tá? Esse efeito é tanto mais intensificado quanto maior a quantidade de material particulado que você tiver na atmosfera. O que é material particulado, professora? Material em estado sólido, tá? Então, areia, cinza vulcânica e poluentes urbanos, tá, intensificam esse efeito de vermelhidão do pôr do sol, tá? Por quê? Porque esses materiais, eles têm uma densidade, eles têm um tamanho de partículas muitíssimo maior do que os gases atmosféricos, tá? E eles vão atuar também numa absorção maior desses comprimentos de onda do azul. Então, quem vai conseguir passar mais facilmente ali vão ser os comprimentos de onda maiores, né, esses mais avermelhados, tá? Então, quanto maior a carga de material particulado tiver a atmosfera, mais vermelho vai ser esse efeito aí do pôr do sol. Então, às vezes a gente se encanta, né? Nossa, pôr do sol vermelho, cor de rosa, às vezes, que fica, né? É uma doce ilusão, vamos dizer assim, né? Quanto mais vermelho o pôr do sol, mais poluído está o ar, tá? É bonito quando eu voltava da faculdade, que passava, né, aquele trânsito incrível, assim, na Avenida Luiz Carlos Berrini, que é uma paralela da Marginal Pinheiros, em São Paulo, que era por onde o ônibus passava. Cara, você pega no mês de maio ou agosto, que é o mês mais seco em São Paulo,
Cara, era rosa pink mesmo, assim, o pôr do sol. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Mas você tá numa das regiões mais poluídas da cidade. Por isso que a gente tinha esse efeito, tá? Eu lembro uma vez, sacanagem, que eu fui dar essa explicação em sala de aula. Eu tava ali falando normalmente, né, como eu tô falando aqui pra vocês. Aí tinha um guri que era muito ambientalista, muito, mas assim, muito ambientalista. Aí ele, não, professor, não me fala uma coisa dessa que o pôr do sol vermelho significa que tá poluída a atmosfera. Eu, sim. Né, a gente tem essa mania de achar que tudo que é bonito, tudo que é bonito na natureza significa limpo, né, e tudo que é sujo, que é mal, né, tem que ser feio. Não. Que é a coisa mais linda do que um pôr do sol extremamente vermelho, e isso mostra uma atmosfera extremamente nociva para a nossa saúde. Então a gente para com essa visão maniqueísta que tudo que é bonito é bom e tudo que é feio é mal. Né? A natureza não funciona de acordo com uma mente maniqueísta como a nossa. Tá? É interessante também quando a gente tem... De vez em quando aparecem esses vulcões, assim, que explodem no Chile, assim, esses vulcões próximos da gente, que dá essas explosões, e as cinzas conseguem chegar aqui no Brasil. Então a gente tem esse efeito também. Aqui em Florianópolis você não vai ver um pôr do sol vermelho, enquanto daqueles que eu costumo ver em São Paulo, é muito difícil de ver aqui, muito. Mas quando tem essas explosõezinhas vulcânicas no Chile, aguarda uns 2, 3 dias aí pra você curtir uns pôr do sol bem legal, assim. Fica bem bonito. Tá? A absorção. Tá? A atmosfera ela é composta de diversos gases. Tá? Cada um deles vai absorver comprimentos de onda específicos. Tá? Como a gente tinha visto na semana passada, o ozônio, ele absorve preferencialmente o comprimento de onda do ultravioleta, tá? No caso, o ultravioleta B, que é o mais absorvido pelo ozônio. O ultravioleta C é mais absorvido pelo oxigênio, na verdade, né? Porque o ultravioleta C que ele é usado para decompor o oxigênio, para liberar aquele oxigênio livre que a gente tinha visto na semana passada, tá? Então, isso para relembrar, para situar vocês nessa discussão de que cada componente da nossa atmosfera vai absorver preferencialmente um determinado tipo de comprimento de onda. Tá? O que isso significa? Vai ter comprimentos de onda que você vai ter uma maior absorção, vai ter comprimentos de onda que você vai ter menor absorção. Tem, se eu não me engano, na disciplina de sensoriamento remoto, isso vai ser importante para vocês. Porque tem alguns comprimentos de onda que não tem nenhum gás na atmosfera terrestre que absorvem esses comprimentos, que eles são chamados de janela atmosférica, tá? Tem 2, não lembro quais são os valores, mas tem 2 comprimentos bem específicos, assim, que não tem nenhum gás na atmosfera que absorve. E essa janela atmosférica, vocês vão utilizar bastante esse termo, que é utilizada no sensoriamento remoto, né? Porque não tendo nenhum componente na atmosfera que absorve essa radiação, é ela que os satélites se utilizam para fazer para captar essa energia proveniente do ambiente e poder fazer o mapeamento. Então guarda essa palavra aí, janela atmosférica, que tem a ver com esse conteúdo, tá? Mas esses valores não nos interessam. Isso aí interessa para cartografia, para climatologia. O que interessa são os comprimentos de onda que são absorvidos na nossa atmosfera. Então o que nós temos? Basicamente o ozônio absorvendo no comprimento do ultravioleta, tá? Uma parte do violeta, né, bem pouquinho, mas ainda tem, absorvido pelo oxigênio, tá? E uma parte do ultravioleta também, como a gente já tinha visto. A faixa do visível é muito pouco, muito pouco atenuada dentro da nossa atmosfera. E as faixas que mais a gente tem absorção na nossa atmosfera são as faixas do infravermelho, que o Sol não emite tanto assim, mas a Terra emite bastante na faixa do infravermelho. Então a gente tem vários gases na nossa atmosfera que vão absorver bastante no comprimento de onda do infravermelho. A gente vai ver isso na próxima aula ou nessa, não sei. Agora não lembro. Tá? E a reflexão, tá? Que é uma parte dessa energia
é devolvida para o espaço, ou seja, pega nessa parte da janela atmosférica, né, que tem uma parte da radiação solar que não é absorvida por nenhum comprimento de onda, ou pode mesmo, né, mesmo da radiação solar que é absorvida pela atmosfera, nem toda vai ficar aqui na Terra. Uma parte ela vai ser devolvida para o espaço, felizmente, né, senão a gente seria um planeta cada vez mais quente, né? Então uma parte dessa energia acaba voltando para o espaço. Aqui a gente tem uma gravura mostrando o balanço médio de radiação solar, ou seja, quais são as frações que vão interagir com os diferentes componentes da nossa atmosfera. Então vamos imaginar, né, a gente não sabe quanto que é o valor, né, de energia do Sol, mas o que interessa para a gente é a fração. Tá? Então entra aqui 100% da radiação solar. Desse 100% de radiação solar, 40% vai, de alguma forma, interagir com as nuvens. Os outros 60% vai interagir com o ar propriamente dito. Tá? Então, vamos ver cada um desses lados aqui. Então, de 100, 40 vai para as nuvens, 60 vai para o ar. Desses 40 que interagem com as nuvens, 1% fica dentro das nuvens, então fica flutuando aí pelo planeta, aí dentro das nuvens, que sempre tem nuvem em algum lugar do planeta. Tá? Então, 1% é absorvido pelas nuvens, 25% são refletidos de volta para o espaço pelas nuvens, ou seja, não chega aqui na Terra, tá? Na Terra, superfície, estou dizendo. Tá? Então, não chega aqui na superfície terrestre, bate na nuvem e é refletido direto para o espaço. É fácil você entender por quê, porque as nuvens são brancas. Tá? E aí, outros 14% atravessam as nuvens e conseguem chegar aqui na superfície terrestre. Então, 14 com 1 dá 15, com 25 dá 40. Fechou. Tá? Agora vamos para cá, para os 60%. Tá? Desses 60% que interage com o ar, 7% são refletidos de volta para o espaço, tá? Pelos aerossóis. Tá? A gente tinha visto na semana passada o que é aerossol, quaisquer partículas em estado líquido ou estado sólido dispersos na atmosfera. Alguns contribuem para absorver energia, alguns contribuem para refletir. Vai depender muito da composição química de cada um deles. Tá? Então, 7% vai ser refletido por alguns desses aerossóis que contribuem para a reflexão. Tá? 16% são absorvidos por gases atmosféricos, como a gente tinha falado aqui. Tá? Então, alguns gases atmosféricos conseguem absorver essa energia. Tá? E outros 37% chegam aqui na superfície. Tá? Então, 7% vai embora para o espaço, 16% fica disperso na atmosfera, 37% vem aqui para a superfície. Tá? Desses 37% que chega aqui na superfície, 5% são mandados de volta para o espaço via reflexão das superfícies também. A gente tem superfícies de gelo, a gente tem superfícies de areia, que são claras também, né? Depende muito da cor da superfície da Terra. Uma parte dessa energia vai ser mandada de volta para o espaço. Né? Basicamente, as superfícies geladas do planeta que são brancas. Elas vão fazer a maior parte desse papel. Tá? Então, 37 menos 5 vai dar 32, a radiação líquida. Tá? Então, 7 com 16 dá 33? Não, 23 com 37 dá 60. Fechou. Tá? Então, do total de energia que o Sol manda, que chega aqui na Terra, a gente vai receber, que vai chegar efetivamente aqui na superfície, é 46% só. Menos da metade, perceberam?
tá? Graças a todos esses processos que vão ocorrer na atmosfera antes da energia chegar aqui na superfície. Tá? Uma coisa que eu gosto bastante de sublinhar quando eu mostro essa figura é que a gente recebe 46% do total de energia que o Sol manda. Tá? Compara com esse valor aqui, que é a capacidade das nuvens refletirem para o espaço, que é 25%. Tenha isso em mente, a capacidade que as nuvens têm de refletir energia do planeta, energia incidente, ou seja, que nem chega aqui na superfície, é mais de metade do que o valor que consegue chegar aqui na superfície terrestre. Porque 25 vezes 2 daria 50. Né? Então, e não chega 50% da radiação solar aqui na superfície, chega a 46%. Tá? Então, mais de metade da quantidade de energia, né, que poderia chegar aqui na superfície, não chega por efeito das nuvens. Tá? É muito comum, né, que a gente não tenha em consideração o papel das nuvens no sistema climático. A gente esquece muito disso. Eu gosto bastante de frisar essa questão. Tá? Presta atenção nas nuvens. Tá? E outra coisa importante também da gente frisar é que as nuvens, elas variam bastante. A cobertura de nuvens, elas variam bastante, de hora em hora, de minuto em minuto. A cobertura de nuvens, ela tá mudando. A quantidade de continentes que tem no planeta não varia tão rápido assim. Não surge continentes a cada minuto, não desaparece continentes a cada minuto. Nem mesmo as menores ilhas do mundo não têm essa capacidade de sumirem ou de aparecerem tão rapidamente quanto tem as nuvens. Tá? Então, as nuvens, elas têm essa mutabilidade delas muito rápida. Muito rápida, de minuto em minuto. A cada minuto, você fotografando a Terra não é a mesma cobertura de nuvens que você está observando. Tá? Essa lógica se aplica mês a mês, essa lógica se aplica ano a ano, essa lógica se aplica década a década. Tá? Então, se você conseguir alterar 1% da cobertura de nuvens do planeta, cara, você já vai alterar demais o nosso balanço radiativo. Tá? Então, às vezes, a gente fica preocupado, por que você tem, né, anos que são mais quentes e anos que são mais frios, né? Se você tem um planeta que tem basicamente a mesma distância do Sol sempre, isso varia muito pouco, né? Não seria essa a distância que explicaria essa variação. Bicho, é só mexer 1% na quantidade de nuvens que tem esse planeta, cara, já zica tudo, já muda completamente o padrão meteorológico que você observa de um ano para outro. Tá? Tamanha a quantidade de energia que as nuvens, elas são capazes de interagir no nosso planeta. Tá? Então a gente fica achando que é alguma coisa estranha que está acontecendo no planeta. Não tem nada de estranho, né? Sempre tem essa variabilidade natural do sistema climático. Ok? Agora passo para vocês o conceito de albedo. Tá? O que vem a ser albedo? É a quantidade de energia refletida por um corpo. Tá? Então, grosso modo, a capacidade que um corpo tem de mandar energia embora. É o quão próximo de um espelho está esta superfície. É uma superfície que tem um albedo 100%, né, que seria o albedo ideal, seria um espelho, ou seja, toda a energia que bate nele, ele reflete, de tal forma que você vê a sua imagem ali perfeitamente. Tá? Então, o albedo é isso, é a proporção, né, do quão próximo de um espelho você está, né, do quanto de energia que vai bater uma determinada superfície e vai ser refletida, ou seja, não vai ser absorvida por essa superfície. Né? A energia, quando ela bate numa superfície, ou ela é absorvida ou ela é refletida. Tá? Se ela for absorvida, ela vai contribuir para o aquecimento do sistema climático. Se ela for refletida, essa energia vai embora para o espaço, perdeu. Tá? A gente sempre expressa o albedo em porcentagem. Tá? Em porcentagem do tanto que entra, tanto que incide de energia em cima de uma superfície, o quanto que ela vai conseguir refletir. Tá? Quais são os fatores que você tem que considerar quando você está tratando do albedo, para medir o albedo?
primeiro lugar, a cor da superfície, tá? Vocês aprenderam isso na escola. As cores mais claras, elas tendem a ser mais refletivas do que as cores mais escuras. Cores mais escuras absorvem mais energia, cores mais claras refletem mais energia. Então, as superfícies que têm cores mais claras, basicamente regiões de gelo, neve, e até os desertos, né? Porque a areia mais branquinha, assim, dá para você considerar, né, como um albedo mais elevado. Tá? A rugosidade do terreno, tá? Então, superfícies lisas, elas vão ter um albedo maior do que superfícies mais rugosas. Tá? Por que isso? Superfície mais lisa, ela vai atuar mais com essa questão do espelho mesmo. Tá? Uma superfície mais rugosa, uma superfície mais ondulada, a energia bate ali e fica que nem a mesa de sinuca. Bate a energia ali, fica põe, vai batendo ali nos cantos, até finalmente, né, você acertar o buraquinho ali da sinuca. Tá? Então ela fica põe ali dentro da mesa, até conseguir, né, pegar o ângulo certinho e voltar pro espaço. Onde é que você observa bastante esse efeito? Nas cidades. Nas cidades, porque as cidades são um terreno rugoso, cheio de prédio. Tá? Então a energia, ela entra na cidade, aí fica põe por dentro dos prédios, até que finalmente consegue pegar o ângulo assim de revestrez assim e consegue dar a volta e sair pro espaço. Tá? O que isso vai significar? Que a energia, quando ela incide nas cidades, por conta desse põe, que fica essa reflexão entre os prédios, ela permanece mais tempo numa superfície. Tá? Então, numa superfície lisa, ela bate, reflete, já vai embora. Tá? Então, ela vai refletir mais energia, a energia fica menos tempo numa superfície lisa. Dentro de uma superfície rugosa, a energia permanece mais tempo, ela fica mais aprisionada ali dentro dos prédios. Tá? Esse é o principal motivo que faz as cidades serem ambientes mais quentes do que os ambientes rurais, do que os ambientes abertos. Tá? A gente sabe disso, a gente observa esse efeito. Muita gente acha que é por conta da poluição atmosférica, por conta dos gases que vai ter na atmosfera das cidades, nada disso. Isso interfere? Interfere! Mas perto desse efeito radiativo que é produzido por essa reflexão, né, que fica esse bate-bate da energia dentro dos prédios, esse efeito é muito maior. Esse efeito sobrepõe qualquer tipo de composição atmosférica que você conseguir imaginar dentro de uma cidade. Tá? Então, essa questão do aquecimento dos ambientes urbanos é basicamente isso. É uma questão de albedo baixo que as cidades têm. A energia passa mais tempo aprisionada na cidade por conta dessa rugosidade do terreno que não deixa a energia sair com tanta facilidade quanto ela deixa num ambiente aberto. Tá? Sem contar a questão do vento também, né? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Tá? Mas o principalzão mesmo é essa questão da energia ficar mais tempo aprisionada dentro da cidade. Tá? E temos também a questão da substância de que aquele material é composto. Aí você entra muito na questão da composição química das substâncias, mas basicamente, quais os dois que você tem que saber? Né? A clorofila, vocês fizeram terceira série, vocês sabem que a clorofila é uma substância que absorve energia solar, ela é feita para isso, para absorver a energia solar. Então, regiões florestadas, principalmente densamente florestadas, vai ser um dos motivos de porque florestas têm albedo baixo, é por conta da presença da clorofila nas folhas. Tá? Porque ela vai absorver essa energia solar. Tá? Então, a clorofila e a água. Tá? A água, ela tem essa capacidade também de absorver bastante energia. A gente vê na quinta-feira isso, na próxima aula. Tá? Então, em termos de composição química, essas vão ser as duas que dentro do sistema climático vai ter mais relevância. Tá? Então, você tem que combinar esses três fatores para você tentar fazer um saldo
né, de quais seriam as superfícies que teriam os albedos mais elevados e os mais baixos. Então, via de regra, quanto mais clara for uma superfície, maior o seu albedo. Quanto mais escura for uma superfície, menor o seu albedo. Tá? Quanto mais lisa for uma superfície, maior é o seu albedo. Quanto mais escura, ou quanto mais rugosa for uma superfície, menor é o seu albedo. Tá? Aqui a gente tem uma tabelinha para dar alguns exemplos. Vamos examinar algumas coisas aqui, ó. A neve. O albedo da neve é 80%. A neve recém-caída, que é aquela neve bem branquinha. Tá? Então, 80% da energia que incide sobre a neve vai ser refletida de volta para o espaço. A neve mais velha, que já vai ficando mais sujinha, mais escurecida, ela vai ter um albedo mais baixo. Tá? 50% a 70%. Tá? As cidades, como a gente estava falando, ó, o albedo das cidades é super baixo, de 14% a 18%. Tá? Tamanho esse efeito da rugosidade do terreno de conseguir aprisionar a energia bastante tempo aí. Tá? Floresta tropical úmida. Caraca! De 7% a 15% apenas. Cara, a floresta é a campeã do albedo baixo. Tá? Por que a floresta vai ser a campeã do albedo baixo aqui? Tá? Porque ela atua... A floresta tem os 3 fatores, ó. A cor. A floresta é um ambiente, guardadas as devidas proporções, é escuro. Né? Então, ela vai ter essa absorção bastante de energia. A rugosidade do terreno. Tipo, é muito irregular, né? A superfície, todo aquele monte de folha, de galho, né? É um terreno bastante rugoso, então realmente a energia fica muito aprisionada ali dentro. E com relação às substâncias, o que não falta dentro de uma floresta é clorofila e água. Então você tem ali todos os fatores que fazem você ter um albedo mais baixo. Tá? Água. Né? Varia com relação ao ângulo solar, mas de maneira geral é baixo. Ó. Uma água com um ângulo solar de mais de 40 graus, que aí vai fazer aquela coisa da lei de Snell, né? Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se lembram, né? Que quando o raio de luz atravessa um meio, ele vai ter uma diferença de angulação. É aquele efeito do canudinho, né? Que parece quebrado ali dentro do copo. Tá? Então, 2% a 4% apenas, né? O que seria um oceano, um lago, assim. Então, a água absorve muito energia. Tá? Areia. Tá? 15% a 25%, mas agora vamos falar para dunas de areia, tá? Dunas mesmo, de deserto, que é branquinho e tal. Aí elas têm um albedo mais elevado, tá? Asfalto, 5% a 10%. Asfalto é quentinho, né? O asfalto escuro, ele vai ter esse albedo mais baixo, tá? Então é esse jogo que você tem que considerar: a cor, a rugosidade e a substância. Quanto mais escuro e rugoso uma superfície, menor vai ser o albedo dela. Tá? Aqui uma pequena revisão das aulas de física na escola, que é o espectro eletromagnético. Então, os diferentes comprimentos de onda, né, o que isso significa em termos de quantidade de energia que aquele comprimento ele vai conseguir carregar. Tá? Essa primeira linha aqui, ela está mostrando o comprimento de onda em metros. Então, 10 elevado a 3 é 1000, 10 elevado a 2 é 100, 10 elevado a 1 é 10, 1 metro, 10 a menos 1 é 10 centímetros, 10 a menos 2 é 1 centímetro, 1 milímetro e assim substantivamente. Tá? Vai diminuindo aqui. Ele colocou aqui objetos que têm aproximadamente esse tamanho para a gente ter uma noção,
né, do que significa o tamanho desse comprimento de onda. Professora, o que era comprimento de onda? Vocês que foram bons alunos de física na escola, vocês se recordam, comprimento de onda é o intervalo entre duas cristas, né, onda, então ela tem a crista e tem o vale, né? Comprimento de onda é o intervalo entre duas cristas ou dois vales, que dá no mesmo. Tá? Então a gente tem, né, comprimentos de onda maiores e temos comprimento de onda menores. Até quanto, professora? Até quando você quiser. A matemática é infinita. Tá? Bom, dependendo do comprimento de onda, você vai ter que as propriedades dessa onda, as propriedades energéticas dessa onda, elas vão variando em função desse comprimento. Tá? Então, por exemplo, né, os nomes que elas vão receber. Essas ondas aqui maiores, elas recebem o nome de ondas de rádio. Tá? Passa elas um pouquinho menores, são as micro-ondas. Tá? Temos esse comprimento aqui, que a gente chama de infravermelho. Depois a gente tem a faixa do visível, que é aquilo que o olho humano consegue enxergar. Então, isso aqui é do ponto de vista humano. Tá? Então, a faixa que nós enxergamos é só isso daqui. A gente não enxerga infravermelho, não enxerga micro-ondas, não enxerga rádio. Tá? A gente enxerga só isso daqui. Né? Coisas que são maiores do que o vermelho. Né? A primeira cor aqui do visível é o vermelho. Né? Coisas que são maiores do que o vermelho, nós chamamos de infravermelho. Coisas que são menores do que o violeta, nós chamamos de ultravioleta. Cuidado que a Pantone, uns anos atrás, não sei se foi esse ano, se foi no outro, né, lançou como cor da moda o ultravioleta. Aí você vê, assim, nas etiquetas da roupa, né, qual é a do calçado, tá, qual é a cor dessa roupa, desse calçado, é ultravioleta. Não existe cor ultravioleta, tá, pessoal? Ultravioleta, o olho humano não enxerga. As abelhas enxergam em ultravioleta, você não, tá? Maiores do que os ultravioleta. Temos os raios X, o soft e o hard. Né? E maiores do que os raios X, a gente tem os raios gama. Tá? Só por aqui, só pelos nomes, você já tem uma noção, né, do que significa ser um comprimento de onda menor. Você nunca ouviu falar que infravermelho faz mal para a saúde, mas você já ouviu falar que ultravioleta faz mal para saúde. Raio X, raio gama, tudo isso são nomes que te dá medo, vamos dizer assim. Tá? Onda de rádio, isso nunca te deu medo, você nunca teve medo de onda de rádio, onda de infravermelho. Tá? Então, grosso modo, por que a gente tem essa sensação? Tá? Porque, efetivamente, essas radiações aqui de menor comprimento, elas tendem a ser mais nocivas para a saúde. O que se entende por ser nocivas para a saúde? Justamente porque elas têm um comprimento de onda menor, elas têm um poder maior de penetração sobre os tecidos vivos. Ou sobre qualquer outro tipo de superfície, né? Sobre qualquer tipo de matéria. Estou falando de tecido vivo porque é o que interessa para nós, né? Mas em tese, qualquer tipo de matéria elas conseguiriam penetrar. Tá? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior é o poder de penetração dessa onda e, consequentemente, maior dano ela vai conseguindo fazer ali no meio do caminho. Tá? Nas ondas maiores não tem esse poder de penetração. Tá? Correlacionando aqui, então, com o tamanho dessas ondas, tá? Nós temos a frequência. O que quer dizer frequência? É a quantidade de vezes que uma onda consegue vibrar por segundo. Tá? Então, a gente tem aqui 10 elevado a 6, 10 elevado a 7, 10 elevado a 8. O que significa isso? 10 elevado a 6 é 1 seguido de 6 zeros. E assim sucessivamente. Tá? O que você verifica aqui nessa escala? Que conforme vai diminuindo o comprimento de onda, vai aumentando a frequência, tá? Ou seja, ondas curtas vibram muito rápido. Ondas longas
vibram mais lentamente. Tá? E o que mais nos interessa aqui é a quantidade de energia, né, que essas ondas carregam. Então, vocês estão vendo aqui que para a parte esquerda do gráfico, que são as ondas maiores, 10 a menos 9, 10 a menos 8, 10 a menos 7. Então, o que está acontecendo? Está crescendo em direção à direita. Você chega aqui no visível 1, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, né? Esses valores estão aumentando conforme você vai indo para a direita do gráfico. Tá? Então, o que isso significa? Que os comprimentos de onda mais curtos são aqueles que têm mais energia. É por isso que você tem mais medo desses aqui. Eles efetivamente eles têm um conteúdo de energia maior. Tá? Os comprimentos de onda mais longos têm uma quantidade de energia menor. É por isso que você tem um forno de micro-ondas em casa, mas não um forno de raio gama. Tá? Micro-ondas é seguro para o ambiente doméstico. Tá? Então, comprimentos de onda menores têm uma frequência maior e uma energia maior. Falei certo? Comprimentos de onda menores têm maior frequência e maior energia. Comprimentos de onda menores... comprimentos de onda maiores têm menor frequência e menor energia. Tá? É inversamente proporcional aí. Dentro do sistema climático, o que isso vai significar? Tá? Que a gente tem aqui, como a gente já observou isso no gráfico, né? O que a gente chama de lei de Wien. O que quer dizer o que é a lei de Wien? Tá? O comprimento de onda do pico de emissão de um corpo é inversamente proporcional à sua temperatura. Traduzindo, quanto mais quente for um corpo, menor, inversamente proporcional, quer dizer, quanto mais um, menos o outro. Quanto mais quente for um corpo, menor é o comprimento de onda em que ele emite. Leve em consideração que os corpos, via de regra, eles podem emitir qualquer quantidade de energia. Você pode ser uma fonte de raio gama. O que importa para nós é qual vai ser a quantidade de energia que você mais emite. Essa quantidade de energia que você mais emite é o que a gente chama de pico de emissão do seu corpo. Tá? Você já deve ter visto esses programas do Discovery Channel, essas coisas assim, que os caras colocam na mata, assim, câmera de infravermelho, né, para captar os animais, assim, de noite. Ou agora na pandemia mesmo, né, você vai lá no supermercado, o cara coloca aquele termometrinho ali na sua cabeça. Nem tá tendo mais isso, né? Mas enfim, vocês viram isso, né? O cara coloca aquele termometrinho ali na sua cabeça, o que ele tá fazendo? Aqui é um medidor de temperatura, mas, tipo, em tese, você não conseguiria medir a temperatura de um corpo sem estar em contato com ele. Né? Você precisa tocar um corpo para saber qual que é a temperatura. Então, aquele termometrinho que tem no termômetro é um termômetro indireto. Né? O nome daquilo nem deveria ser termômetro. Né? O nome correto daquele instrumento é radiômetro. Ele mede a radiação que o seu corpo está emitindo e converte esse valor para temperatura. Então, ele não está medindo a sua temperatura, né, que é o grau de agitação das suas moléculas. Ele está medindo a quantidade de radiação que você emite. E aí, a partir desta quantidade de radiação que você emite, ele converte esse valor em temperatura. Aí, pela lei de Wien. Tá? Então, ele sabe aqui, pela sua emissão, ele sabe a sua temperatura. Elas são inversamente proporcionais. Eu sei qual é o comprimento de onda que você está emitindo, portanto, eu sei qual é a sua temperatura. Tá? Agora, quanto? Qual que é essa proporção também? Para saber essa proporção, a gente utiliza a lei de Stefan Boltzmann. Né? O que vem dizer a lei de Stefan Boltzmann? A energia irradiada por um corpo é proporcional à quarta potência da sua temperatura. Traduzindo, né? Se eu pego dois corpos, eu tenho esses dois copos aqui.
eu tenho esses dois copos. Tudo bem, for the sake of argument, vamos imaginar que eles estão em temperaturas diferentes, tá? Eu tenho que esse copo estaria com uma temperatura de 20 graus, esse copo aqui estaria com uma temperatura de 40 graus. Então, um é o dobro da outra. Tá? A lógica te levaria a crer que um corpo, quando está com o dobro da temperatura do outro, ele teria o dobro da quantidade de energia. Certo? Não. Não é assim que funciona. Tá? Quando um corpo tem o dobro do valor do valor numérico de temperatura, sempre em Kelvin, né, que a gente vai medir isso, tá? Mas esquece. Sempre que eu tenho uma temperatura que é o dobro, um corpo com o dobro de temperatura do outro, né, a quantidade de energia que esse outro tem a mais não é o dobro. Essa proporção é elevada à quarta potência. Ou seja, é o dobro elevado à quarta. Então, 2 elevado a 4 é 16. Lembra disso? Vocês que foram bons alunos de matemática na escola, 2 elevado a 4 é 16. Então, um corpo que tenha uma temperatura que é o dobro do outro, ele não tem o dobro de energia. Ele tem 16 vezes mais energia, tá? Pela lei de Stefan Boltzmann, tá? Tudo isso vai significar o quê? Tá? Que cada corpo do universo vai ter uma temperatura e por isso vai ter uma quantidade de energia preferencial onde ele emite, tá? Em função dessa temperatura dele. Tá? No caso do nosso Sol, a temperatura do Sol, da superfície dele, é de 6.000 Kelvin. Tá? Escala Kelvin, lembra, é a escala Celsius menos, mais 273, tá? Então, o Sol, temperatura de 6.000 Kelvin, isso vai corresponder que o pico de emissão dele vai do ultravioleta ao infravermelho próximo. O que isso significa? Tá? Pico de emissão é onde a estrela emite mais. Sol emite tudo. Sol emite rádio, Sol emite raio gama, tudo. Mas a zona que ele emite mais é do ultravioleta, todo esse daqui, passando pelo visível e pegando uma partezinha aqui que nós chamamos de infravermelho próximo. Tá? Então, é esta faixa aqui de energia que é o pico de emissão do Sol. Tá? A Terra, com os seus humildes 288 Kelvin, que daria aí algo em torno de 15 graus Celsius, a média da temperatura da Terra, tá? O predominante, a radiação predominante que a Terra emite é o infravermelho distante. Então, é aqui. Tá? Então, aqui é a faixa que o Sol emite. Tem estrela que emite rádio. Tá? O Sol emite isso daqui. Tá? A Terra emite aqui. Ou seja, o que vocês estão observando? A Terra, como é mais fria do que o Sol, ela emite um comprimento de onda mais longo. Tá? Aqui, ó, o comprimento de onda do pico de emissão de um corpo é inversamente proporcional à sua temperatura, ou seja, corpos quentes emitem em comprimentos de onda mais curtos. Corpos frios emitem em comprimentos de onda mais longos. Tá? Então, você vai ter aqui que a Terra emite mais no infravermelho distante, o Sol emite do infravermelho próximo até o ultravioleta. Tá? Professor, o ser humano, o que ele emite? Infravermelho distante. Também, é uma temperatura do corpo do ser humano é próxima, né, da temperatura da Terra. Então, é aquilo que o radiômetro ali da farmácia, do supermercado, capta de você. Tá?
Perfeito? Tá. Aqui também, recordando as aulas de física que vocês tiveram na escola, os processos de transferência de energia. Então, um corpo, quando tem mais energia do que o outro, tudo na natureza vai tendendo aí a esse equilíbrio, vai ter uma tentativa na natureza de redistribuir melhor essa diferença de energia. Tá? O mais comum que nós observamos no nosso cotidiano é a transferência de energia por condução. Tá? A condução é o contato direto de dois corpos com temperatura diferente. De tal forma que esse contato é que vai fazer essa transferência de energia. Então, a energia vai viajando molécula por molécula, né, entre dois corpos em contato, até chegar no outro corpo. É por isso que você sente uma panela quente na hora que você encosta o dedo. Tá? Porque na hora que você encosta o dedo, como é muito diferente a temperatura do seu dedo e a temperatura da panela, você vai ter uma rápida transferência de energia da panela em direção ao seu dedo. Tá? Então vai passando das moléculas do metal da panela em direção às moléculas do seu dedo. Então isso é o que a gente sente essa transferência de energia por condução. Sempre do corpo que tem maior quantidade de energia em direção ao corpo que tem menor quantidade de energia. Essa transferência de energia por condução, cara, vai variar muito em função do tipo de material que você está trabalhando. Tá? Então, você vai ter que metais vai ter uma determinada capacidade de transferir energia, a água vai ter outra, o ar vai ter outro, varia muito em função da composição do material. Tá? Só que essa que a gente está tão acostumado no nosso cotidiano, que é a transferência de energia por condução, não é um modo muito eficiente de transferência de energia em termos de sistemas naturais. Tá? Por quê? Porque ela demora muito. Tá? É muito demorado estar transferindo energia molécula por molécula. Então, dentro do sistema climático, o segundo processo é o mais utilizado. Tá? É o que acontece mais, né, dentro do sistema climático é a convecção. O que é a convecção? É você ter porções de matéria com temperaturas diferenciadas, tá? E em virtude dessa variação de temperatura, ocorre uma variação de densidade desse material, e essa variação de densidade vai favorecer um transporte vertical dessa matéria. Tá? Você aprendeu isso na segunda série, você só não lembra que tinha esse nome, né? É aquela história de que o ar quente sobe e o ar frio desce. Tá? Então, o ar, no momento em que ele se aquece, sim, o ar transporta energia para casa, transporta energia para a floresta, transporta energia para o asfalto via condução. Só que isso é muito pouco, perto da quantidade de energia que ele tem. A quantidade de energia que o ar transfere por condução é muito pequena. Tá? No momento em que o ar se torna aquecido, muito antes de ele ter essa capacidade de ir transferindo, dele ser capaz de perder toda essa energia para o ambiente, ele já se torna mais leve. Muito antes disso. Tá? Então ele já se torna mais leve por estar aquecido e ele vai subir. Né? E aí, por diferença de pressão, assim, ele vai favorecer com que o ar mais frio lá de cima vai descer para tomar o lugar desse ar quente que subiu, senão não ficaria buraco na atmosfera. Tá? Então, dentro do sistema climático, essas trocas de energia por convecção, elas são muito mais rápidas do que trocas de energia por condução. Tá? Então, elas vão ser muito mais relevantes para o entendimento das transferências de energia dentro do planeta do que a forma por condução. Tá? E temos também a radiação, que é um pouco menos usual, que seria a chegada de energia do Sol em direção aqui à Terra. Tá? Essa energia que se propaga sem um meio material. Tá? Mas dentro do sistema climático, o que mais nos interessa aqui é a transferência de energia por convecção. Ok? Próxima aula, então, crianças, a gente vai ver outras formas de transferência de energia que são até mais relevantes,
o sistema climático do que a própria convecção, que vai ser basicamente questões que envolvem as mudanças de estado físico da água. Tá? Aguardem os próximos capítulos, mas essa sim, as mudanças de estado físico da água, essas sim é que vão ser as caveiras assim para fazer transferência de energia dentro da atmosfera. Tá? Aí sim a gente está lidando com quantidades de energia colossais. Tá bom? Tranquilo até aqui, crianças? Podemos ficar por aqui hoje? Alguma questão? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fechou então, crianças? Quinta-feira, então, a gente continua com esse capítulo, tá? Feliz Dia da Criança para vocês amanhã, tá? E até a próxima aula, né? Quinta-feira. Falou? Beijo, beijo, crianças. E até a próxima. Comprei meus salgadinhos. Aê! Beleza. Aí, fazer uma festinha. Tchau, tchau, crianças. Até.